Olá você, muito bom dia. Está no ar a primeira edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do planeta. 131 milhões de reais, a nova contratação que pode mudar o patamar do Flamengo. Zenit prepara a proposta de 97,5 milhões de reais para contratar Pedro após polêmica com Felipe Luiz. Cruzeiro encosta, mas Flamengo segue como líder do Brasileirão. Grêmio busca a contratação de Everton Cebolinha. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo pra você. A 13ª rodada do Campeonato Brasileiro teve jogos disputados nesse domingo. Concorrentes diretos pelas primeiras posições da tabela, Cruzeiro, Red Bull, Bragantino venceram os seus jogos. O time mineiro chegou aos mesmos 27 pontos do Flamengo, porém o Mengão se manteve na liderança por conta do saldo de gols e com um jogo a menos. Produção, coloca aí pra gente a tabela atualizada do Campeonato Brasileiro. Em primeiro lugar vem o Flamengo com 27 pontos, em segundo Cruzeiro com 27, em terceiro Red Bull Bragantino 26, em quarto Bahia 24, em quinto Palmeiras 22, em sexto Botafogo 21, em sétimo Fluminense com 20, em oitavo Atlético Mineiro com 20, em nono Ceará com 18, em décimo Mirassol com 17, em 11º Corinthians com 16, 12º vem o Grêmio com 16, em 13º Internacional com 14, em 14º vem o Vasco com 13, em 15º São Paulo com 12, em 16º vem o Santos com 11 pontos, em 17º o Vitória com 11 pontos, em 18º vem o Fortaleza com 10 pontos, em 19º o Juventude com 8 pontos e em 20º na lanterna vem o Sport Recife com apenas 3 pontos. Lembrando que o próximo jogo do Flamengo vai ser nessa quarta-feira contra o Santos na Vila Belmiro, em São Paulo. O Alexandro foi diagnosticado com uma lesão na posterior da coxa esquerda. E os exames foram realizados depois do lateral deixar o gramado, após aí uma fisgada no início do primeiro tempo entre o Flamengo e o São Paulo no último sábado. Ele deu lugar para o Ayrton Lucas, que também, infelizmente, se machucou gravemente no segundo tempo. O Flamengo emitiu a seguinte nota a respeito dos atletas. Com uma lesão corto-contusa na perna esquerda, sofrida durante o jogo contra o São Paulo no último sábado, aqui no Maracanã, o lateral esquerdo Ayrton Lucas recebeu alta hospitalar na noite desse domingo. O médico do Flamengo, Dr. Luiz Macedo, avaliou o jogador na tarde de ontem e constatou que ele encontra-se bem clinicamente e sem dores no local. Após 24 horas de administração de antibiótico intravenoso, ele foi liberado para seguir com a medicação por via oral em casa. Substituído ainda no primeiro tempo da partida entre Flamengo e São Paulo, o lateral esquerdo Alexandro passou por uma ressonância magnética nesse domingo. E o exame constatou uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda. O jogador já iniciou o tratamento com o departamento médico do clube, mas não foi divulgado o grau dessa lesão. Artilheiro da base do Flamengo na temporada, o Rian Roberto vive um bom momento no Sub-17 e é cotado para figurar nas próximas convocações da seleção brasileira, que se prepara para o Mundial da categoria. O atacante de 17 anos está no radar de outros clubes. Ele recebeu propostas do Atlético Paranaense em junho, recusada pelo Flamengo, e tem sido monitorado por clubes europeus. O Ajax da Holanda e o Barcelona da Espanha já fizeram consultas pelo Rian Roberto recentemente. O jogador chegou no Flamengo em definitivo em 2023. Ele veio do Atlético Paranaense. Na ocasião, cada clube ficou com 50% dos direitos econômicos do jogador. O Flamengo tem uma opção de compra no contrato que permite adquirir mais 20% por 1,5 milhão, mas ainda não a exerceu. A proposta do time paranaense foi comprar 20% do Flamengo para ter o atacante de volta, mas o Mengão não topou. O jovem, que atua pelo lado esquerdo do ataque, tem números impressionantes em 2025. Ele soma 20 gols e 14 assistências pelo Sub-17.
São 34 participações diretas em gol em 38 partidas. É o artilheiro entre todos os jogadores da base rubro-negra. O último gol do Rian Roberto foi na quarta-feira passada, na derrota por 2-1 para o Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro Sub-17. Nos últimos 10 jogos, o Rian Roberto marcou 8 gols. O próximo jogo do Flamengo é nessa próxima quarta-feira contra o Fluminense, pela 10ª rodada do Campeonato Nacional Sub-17. Segundo o portal Coluna do Fla, o Grêmio de Porto Alegre entrou em contato com o mais querido e apresentou uma proposta para repatriar o jogador Everton Cebolinha e propôs ao Flamengo uma oferta de empréstimo com obrigação de compra no final do contrato. Apesar do contato inicial, o Flamengo ainda não respondeu ao clube gaúcho sobre essa investida. O Everton Cebolinha tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2026. A ideia do Grêmio é explorar o seu curto tempo de contrato, né? Vale mencionar que o camisa 11 não pode mais jogar no Campeonato Brasileiro por outra equipe, porque já fez mais de 8 jogos pelo Flamengo, mas estaria disponível para jogar pela Copa Sul-Americana. Na atual temporada, o Everton Cebolinha disputou 24 jogos pelo Flamengo, dos quais marcou 3 gols e deu 2 assistências. No Mundial de Clubes, ele jogou apenas 60 minutos, entrando na reta final do jogo contra o Esperance da Tunísia e ainda no primeiro tempo da partida contra o Los Angeles FC dos Estados Unidos. Maravilha! Se você está curtindo esse nosso programa, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá esse prazer, me dá essa moral, aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto. Compartilhe também esse programa com parentes e amigos flamenguistas. E agora tem um novo botão aí, o hype, né? Quando você dá o seu like, aparece para você hypar o vídeo. Aperta ele, é de graça, você não vai pagar nada e ainda vai me ajudar demais a crescer o canal. Valeu, muito obrigado! De acordo com apurações pelo Thiago Asmar, o pilhado, o Zenit, que já tinha demonstrado interesse no Pedro no começo do mês passado, após aí a compra do Gerson, voltou a intensificar a vontade de contar também com o camisa 9 da Gávea. As informações são de que, no entendimento da equipe russa, essa situação poderia facilitar um possível negócio, apesar do valor ser o mesmo sinalizado anteriormente. O Zenit intensifica uma investida pelo Pedro Guilherme após a coletiva do Felipe Luiz. Esse interesse já circulava desde o dia 5 de julho, conforme publicação em nossas redes, informou lá o jornalista. O Zenit prepara uma proposta de 15 milhões de euros pelo centroavante Pedro Guilherme do Flamengo. Desde então, a negociação vinha sendo conduzida de forma reservada entre o clube russo e o staff do jogador, completou lá o Asmar. A declaração que aumentou a polêmica no clube foi quando o treinador justificou usando palavras fortes e pesadas o motivo de ter cortado o camisa 9 e ainda revelou que espera um pedido de desculpas por parte do centroavante. O que aconteceu foi o comportamento e a atitude do Pedro durante a semana. Foi lamentável, beirou o ridículo para mim. Evidentemente que o Pedro tem os seus problemas pessoais com a diretoria, com o clube. Problema dele, declarou lá o Felipe Luiz. E não é de agora que ele vinha treinando muito mal. Só que essa semana ele realmente rompeu para mim com um princípio claro que nós temos como comissão e grupo de jogadores tem, que é a cultura de treinamento intensivo, completou lá o técnico. Segundo o portal O Globo, a diretoria rubro-negra deu total respaldo ao técnico para expor o Pedro, mesmo sabendo que isso poderia desvalorizar o jogador no mercado da bola. A avaliação interna foi de que era melhor preservar o treinador, que estava pressionado, do que um jogador que não vem demonstrando comprometimento no dia a dia. Nos bastidores, a leitura é clara. O Pedro não deve mais jogar pelo Flamengo. O atacante já busca propostas de clubes da Europa para concretizar a sua saída do Flamengo, ainda nessa janela. O desejo é atuar em uma nova equipe de alto nível e a expectativa de venda gira agora em torno de 15 milhões de euros, conforme foi vazado nos prints de um diretor do clube na semana passada.
A diretoria do Flamengo, por sua vez, já trabalha com a possibilidade da saída do jogador e vê com bons olhos uma negociação internacional, porque não quer reforçar um time rival aqui do Brasil. Há o entendimento de que segurar o Pedro contra a sua própria vontade poderia gerar ainda mais desgaste com o grupo e com o torcedor. Com um contrato até o final de 2027 e salário de R$1 milhão por mês, pago rigorosamente em dia, o Pedro busca uma nova chance na Europa para apagar a má impressão deixada na Fiorentina em 2019. O staff do jogador acredita que, com uma boa forma física e foco, ele ainda pode se firmar em um clube de ponta do velho continente. Segundo o portal Terra.com, o Spartak de Moscou definiu oficialmente a pedida para liberar o jogador Ezequiel Barco. A equipe russa exige 20 milhões de euros, aproximadamente 131,1 milhões de reais na cotação atual, para negociar o meio-campista argentino de 26 anos. A quantia representa uma diferença significativa em relação à proposta apresentada pelo Flamengo, que foi de 14 milhões de euros, cerca de 91,8 milhões de reais. O Flamengo já iniciou as tratativas e fez uma oferta formal ao Spartak, tentando convencer os russos com uma proposta próxima de 84 milhões, conforme informou o jornal O Dia. Internamente, os dirigentes rubro-negros consideram que há um acerto encaminhado com o jogador, com definições prévias sobre o tempo de contrato e sobre o salário. A diretoria do clube espera essa semana reabrir as negociações e diminuir as diferenças financeiras entre os valores oferecidos pelo clube e o solicitado pelo Spartak. Apesar do impasse entre os clubes, o jogador já manifestou seu desejo de voltar ao futebol sul-americano. Segundo apurações da imprensa brasileira, recentemente, a esposa do Ezequiel Barco chegou a pressioná-lo por uma volta para a América do Sul urgentemente, a ponto de ameaçá-lo de voltar sozinha com os filhos. O Barco tem contrato com o Spartak de Moscou até junho de 2027 e vê com bons olhos uma volta e uma transferência para o Flamengo, o que poderia, inclusive, reforçar as suas chances de ser lembrado para futuras convocações da seleção argentina. Revelado pelo Independiente, o Barco ganhou notoriedade no futebol sul-americano depois de marcar o gol do título da Copa Sul-Americana de 2017, justamente contra o Flamengo aqui no Maracanã. Posteriormente, ele jogou pelo River Plate, antes de seguir para o Atlanta United do Major League Soccer e, em seguida, desembarcar na Rússia para defender o Spartak Moscou. Vale destacar que o Ezequiel Barco é um meia ofensivo destro, que pode jogar também de ponta esquerda ou meia esquerda, e o seu passe está avaliado pelo site Transfer Market em 14 milhões de euros. Antes de terminar esse nosso programa, eu quero mandar os parabéns para minha querida amiga Aldelena, que está fazendo aniversário hoje. Parabéns, Alda! Muita saúde, muita paz, muitos anos de vida, minha querida. Tudo de bom para você, minha amiga. Comemore bastante o seu dia. Manda um pedaço desse bolo aí pro seu amigo. Parabéns, Aldelena! Tamo juntos! Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Não esqueça de deixar aquele like maneiro. Um forte abraço, uma grande semana para todos nós e bora ser feliz. Pra cima deles, Mengão!